Meu nome é Ângela Papiani. Eu nasci em São Paulo, no bairro do Ipiranga, numa família de italianos, gente muito batalhadora, muito barulhenta, e foram essas pessoas, com sua simplicidade e com seu afeto, que abriram para mim todas as oportunidades para eu seguir um caminho que eu escolhi seguir, ou que talvez o caminho tenha me escolhido, né? Eu aprendi desde muito pequena a amar e a ter uma relação de muito respeito e de muita curiosidade em relação aos povos indígenas, em relação à floresta, à natureza. Isso por causa do meu avô. Meu avô era um homem grande, ruivo, e ele sentava de pernas cruzadas no chão, chamava os netos, a gente sentava em volta dele e ele contava histórias. Isso para mim foi fantástico, crescer escutando histórias. E as histórias que eu mais gostava eram justamente as histórias sobre os povos indígenas que ele dizia que conhecia, sobre os rios, sobre as florestas por onde ele andava. Eram aventuras fantásticas e ele era amigo dessas pessoas nessas aventuras. E eu ficava hipnotizada com as histórias. Eram realmente, elas chegavam no meu coração, na minha alma. E eu pensei que algum dia eu queria conhecer aqueles lugares, aquelas pessoas, eu queria estar ali. Eu cresci e fui estudar jornalismo, porque eu gostava de escrever, porque eu gostava de histórias e porque a minha vontade era de estar nos lugares, conhecer pessoas, conhecer os fatos e poder transmitir isso, contar isso de alguma maneira. Me formei, fui trabalhar como jornalista e através da minha profissão eu conheci as primeiras pessoas indígenas, mas aí o destino veio e colocou no meu caminho um jovem indígena que estava chegando a São Paulo para estudar e eu me apaixonei por ele e a gente foi viver junto e conduziu uma vida de busca dele pelos seus direitos, pelas suas raízes, por um mundo mais digno, mais justo para os povos indígenas. E eu participei disso com muito orgulho e com muito afeto. Eu trabalhei com a grande imprensa durante mais de 10 anos, mas sempre colaborando com o movimento indígena que no começo da década de 1980 estava surgindo. Né? Os povos indígenas estavam começando a se organizar, a se encontrar, manifestar seus desejos, suas expectativas com relação ao futuro. E eu colaborei com o meu conhecimento como jornalista, com as atividades que aconteciam naquele momento. A nossa casa era um ponto de encontro, por aqui passavam pessoas de várias etnias e as histórias continuaram. A gente às vezes passava a noite inteira conversando e escutando histórias fantásticas e histórias de vida de muitas lideranças, de muitas pessoas importantes. E minhas filhas também cresceram assim, ouvindo essas histórias, e isso eu acho que marcou nossa vida. Depois, a questão indígena foi tomando uma proporção tão grande na minha vida que eu deixei a minha carreira bem-sucedida de jornalista e passei a me dedicar exclusivamente à questão indígena. Na década de 80, entre 1985 e 91, a gente fez um programa de rádio. O movimento indígena realizou um programa de rádio chamado Programa de Índio, na Rádio USP, depois transmitido para várias outras emissoras. Eu colaborei na execução desse projeto. E aí vieram exposições de fotografia, de objetos,
encontros, eventos com artistas que foram aliados da causa, como, por exemplo, Milton Nascimento, que fez um álbum belíssimo chamado Chai. Nós participamos, colaboramos com a construção desse trabalho e foram muitos outros projetos. Já agora em 2000, a partir dos anos 2000, nós fizemos um projeto chamado Rito de Passagem, que trouxe para São Paulo, Rio de Janeiro e outras capitais do Brasil grupos, pessoas indígenas de várias etnias, para dançar, cantar suas cerimônias, numa aproximação com o povo da cidade. Esse caminho de aproximação, quem me colocou nesse caminho foi um ancião do povo Chavante, um ancião do povo Chavante chamado Abuá, que me disse isso lá em 1985. Ninguém respeita aquilo que não conhece. Se a gente não mostrar para os Warazus brancos a força da nossa cultura, a beleza da nossa cultura, eles nunca vão nos conhecer e nos respeitar. E ele me convocou, o povo Chavante me convocou para colaborar com o meu conhecimento, com a minha área de atuação, para que eles fossem mais conhecidos junto à nossa sociedade. E aí vieram muitos projetos, né? O projeto do rádio, de CDs, de livros. Mais recentemente, junto com minhas filhas, a gente produziu um projeto chamado Histórias da Tradição, que construiu acervos de narrativas tradicionais de 3 povos indígenas, dos Chavante, Carajá e Meinaco, e publicamos 3 livros, que são as narrativas com a autoria desses povos, com os direitos autorais reservados para eles. E assim foram muitas outras parcerias em que a proposta é trazer o pensamento, trazer a beleza e a força dessas culturas para que a nossa sociedade possa se aproximar, possa conhecer melhor esses povos e, de alguma maneira, criar alianças, criar formas de apoiar essa luta tão importante pela preservação dessas culturas, dessa diversidade, desses conhecimentos e da natureza, porque são esses povos, com a maneira que eles têm de estar no mundo, em conexão com tudo que o cerca, com a conexão com a terra e com o cosmos, com todos os seres vivos que se enxerga e que não se enxerga, são esses povos que mantêm o céu suspenso, como eles mesmos dizem. No idioma desses grupos, de modo geral, a autodenominação é sempre povo verdadeiro, gente verdadeira, porque é assim que eles se enxergam no mundo. Pessoas verdadeiras, pessoas conectadas, pessoas com um caminho, com uma missão, que é de estar nessa terra e proteger esse lugar onde a gente teve esse privilégio de poder nascer e viver. Então, a minha convocação é para que as pessoas possam, de alguma maneira, se aproximar mais dos povos originários da nossa terra, para se aproximar mais das culturas e da beleza dessa tradição, né? A gente tem muitos caminhos hoje, muitos autores indígenas estão escrevendo, muitos artistas trazem sua arte contemporânea com raízes dentro da sua tradição.
pensadores, filósofos, historiadores. Hoje a gente tem a possibilidade de conhecer mais esse pensamento e poder aprender com eles, aprender a respeitar o lugar onde a gente está vivendo e poder curar o que já foi danificado, né? A gente precisa muito disso, a gente precisa muito nos conectar com o coração da terra para que ela permaneça, para que o céu não desabe sobre a nossa cabeça e para que as futuras gerações ainda tenham a possibilidade de contato com essas pessoas tão iluminadas.